Para todo mundo. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Como estamos? Vamos trabalhar bichinhos hoje. Deixa eu ajeitar, que eu tô com a minha câmera aberta. Ajeitar meus cabelos, porque eu tô sempre descabelada. Tudo bem, amores? Boa tarde, então, para todo mundo. Vamos lá. Hoje a gente começa molusco. Deixa eu só pegar o meu carregador. Eu vou ficar sem. Então, meus amores, hoje nós vamos trabalhar o filo molusca, né? Fazendo uma revisão do que a gente acabou vendo na live. A live foi sábado, teve bem pouca gente, eu acho que a maioria esqueceu. E daí ontem eu acabei não fazendo, porque eu quero ver com vocês o seguinte, né? Vamos fazer uma próxima live lá no Insta. Vocês querem fazer sábado de novo? Querem fazer amanhã? Amanhã não posso. Ai, sim, eu lembro. Obrigada, Eduardo. Eu lembro. Eu acho que é um dia bom. E eu creio que a maioria do pessoal acabou esquecendo. Eu sei como é, gente. Eu não tô chamando atenção que não assistiram. Ainda mais no sábado, num período de quarentena, eu vou dizer pra vocês que eu tinha aula. Nossa, eu tinha aula e eu esqueci também. Ai, daí, tipo, eu tinha uma aula que eu me esqueci, fiquei perdida. Bom, pessoal, olha só, eu vou começar aqui com vocês naquele mesmo esquema. Olha, gente, normal, ok, eu sei que a gente esquece. Então, vamos fazer assim, ó, sábado, 1h da tarde, eu dou outra live. Eu tô rindo aqui. Eu imaginei, gente, esse povo esqueceu. Mas, até, eu não sei se vocês têm contatos de colegas, quem lembrar, quiser avisar os colegas no sábado, a 1h vai ter live, né? Aí podem me ajudar a divulgar, tá bom? Bom, só um minutinho. Vamos pegar aqui. Então tá, eu vou fazer naquele mesmo esquema. Vou começar a colocar aqui um resumão, né, de tudo aquilo que a gente viu. Eu sempre me organizando aqui, meu pai eterno. Vamos lá. Gente, muita calma nessa hora. Nós já terminamos aqui no pauta o que? Os nemateumintos. E lá na live também a gente já terminou e já vimos, inclusive, os moluscos. Para quem esqueceu da live e tal, a gente retoma ela aqui, né? Então, para quem não teve a oportunidade de ver, consegue retomar aqui, gente. Será que eu não mandei os exercícios? Gente, não sei, eu acho que eu mandei. Se eu não mandei, eu vou mandar. Depois eu olho. Vocês sabem, não sei se vocês estão com a minha câmera aberta, se estão me vendo, mas eu tô com a minha câmera aberta e eu me olhei agora, eu tô apavorada de como eu tô branca. Gente, eu não tomo mais sol, eu preciso sair, eu tô um fantasma, tô da cor da minha parede. Ah, mandei. Ó, Júlia, tem uma lista com 90 exercícios. E aí os de nemateumintos estão nesses 90 exercícios. Imagina, eu mando 180 agora. Ó.
Mas vamos lá. Eu vou começar a botar... então, poxa, não vi se alguém puder mandar no grupo de WhatsApp. Me derruba. Olha só, eu agradeço também. E outra, vocês têm o grupo de WhatsApp. Se uma alma bondosa e caridosa quiser avisar no sábado, tipo umas 11 da manhã, galera, hoje tem live de bio lá no Insta e tal, a uma, eu agradeceria profundamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aquele esqueminha? Vou ir digitando aqui um resumão geral. Então, a gente vai começar com o filo molusca. Gente, quando a gente fala de moluscos, são os animais de corpo mole. Que animais seriam esses? Polvos, lesmas, caramujos, mariscos, lulas, caracóis. Aqueles gosmentinhos de corpo mole. Sora, lá no grupo do WhatsApp, nós não podemos falar, somos bloqueados. Tá bom, vou pedir para eles. Vou pedir, obrigado. Olha só. Então, assim, no filo molusca... Ai, não, Gabriel, mas no Insta tu consegue acessar? Mas assim, ó, vai ser no sábado a 1 da tarde. Pode ser, tu consegue? Então tá, querido. Que bom. Então, qualquer coisa tu me chama depois ali, a gente vê, tá? Então, assim, quando a gente fala do filo molusca, eu vou começar aqui, que são, os animais de corpo mole. Coloquei aqui de novo para vocês. A gente vai ter algumas características. Então, olha só, gente, eu vou colocar aqui, ó, características gerais, tá? Então, vamos lá. Eles são eumetazoários. O que seriam eumetazoários, né? Com tecidos verdadeiros. Na verdade, os únicos animais que não têm tecidos verdadeiros são os poríferos, tá? Outra questão, eles são triblásticos, isso é, eles têm ecto, têm meso e têm endoderme, né? O que significa isso? Que quando eles são embriõezinhos, eles se formam a partir desses 3 tecidos, ok? Outra questão, eles são animais protostômios. O que seria um protostômio? Um animal protostômio é o seguinte, quando eles vão formar o tubo digestório, primeira cavidade, só um pouquinho que eu não tô me coordenando, a primeira cavidade do tubo digestório a se formar é a boca. Pronto, agora deixa eu explicar. Eles são protostômios, né? Então, a primeira cavidade do tubo a se formar é a boca e termina no ânus. Sim, eles já têm tubo completo, é o que eu ia botar agora, né? Então, eles têm tubo completo. Isso é, eles têm boca e eles têm ânus. Obrigada, ensino. Obrigada.
Obrigada. Ó. Então, assim, outra questão. Eles têm simetria bilateral. Lado direito igual ao lado esquerdo. E eles são celomados, né? Isso é, eles têm uma cavidade dentro da mesoderme. Ok, amores do meu coração. Enfim. Ai, deixa eu ver uma coisa aqui. Para lá. Gente, olha aqui. Quando a gente fala... Deixa eu ver se tem o que eu tô procurando. Achei! Olha só. Vou mandar um caracolzinho para vocês. Não. Júlia, os primeiros celomados... Sim, eles são os primeiros celomados, claro. A gente estava em nemateuminto. Muito bem lembrado. Vou explicar. Então, olha só, pessoal. Eles vão ser os primeiros celomados, sim, tá? Só deixa eu fazer um negocinho aqui para ficar melhor para vocês lá no final. Eu tô abrindo um negócio aqui e aí lá no final a gente vai fazer um encerramento bem legal. Olha só, nós tínhamos os diblásticos e os plateumintos, que eram os acelomados. Aí depois nós tivemos os nemateumintos, que eram os únicos pseudocelomados, correto? E agora a gente entra em molusca, que são os primeiros celomados do reino animal. Isso é tri importante. Eu vou explicar o que é celoma, tá? Eu vou explicar, pera lá. Então, só deixa eu colocar aqui, ó. São os primeiros celomados do reino animal. Gente, vamos entender aqui, então, o que tudo isso quer dizer, tá? Olha só. Primeiro, quando, antes de um animal ser um adulto, antes desse animal até nascer, ele é um embrião, correto? O que acontece, gente? O que vai acontecer é que alguns embriões, eles vão se formar a partir de 2 tecidinhos que existem lá durante o período embrionário. Esses 2 tecidos, eles se chamam ectoderme e endoderme. Se esse embrião, né, ele for formado somente em 2 tecidos, a gente vai dizer que ele é um indivíduo diblástico, tá? Agora, se esse indivíduo, ele for formado com 3 tecidos, que aí tu vai ter a endoderme, a ectoderme e a mesoderme, a gente vai dizer que ele é um triblástico. O que acontece? A mesoderme, que é o tecido intermediário, é o tecido que está no meio, né? Já que a ectoderme é o tecido mais externo e a endoderme é o mais interno, a mesoderme é o que fica no meio, meso de meio, né? Então, se na mesoderme tiver uma cavidade, tiver uma abertura para onde vai ser encaixada alguns órgãos, enfim, se essa abertura for dentro da mesoderme, a gente vai dizer que o animal tem um celoma. Se esse animal não tiver cavidade nenhuma em nenhum lugar, a gente vai dizer que ele é um acelomado. Agora, se esse animal tiver uma cavidade e essa cavidade for falsa, como assim for falsa? Porque a gente vai considerar como cavidade verdadeira só aquela formada dentro da mesoderme. Se a cavidade for entre a endo e a meso, ou entre a meso e a ecto, por exemplo,
ele vai ser um falso celomado. E aí a gente vai chamar de pseudocelomado. Então, quando a gente estudou os quinidários e os plateumintos, eles não têm cavidade verdadeira. Cavidade dentro dos tecidos, não é cavidade digestória. Então, eles não têm celoma. Os nemateumintos, eles têm uma cavidade falsa, que é entre a endo e a meso. Então, eles vão ser pseudocelomados. Agora, surge o celoma de verdade. Então, sim, esses animais vão ser os primeiros celomados. Isso aí é pseudoceloma, ok? Esclarecido, amores do meu coração. Então, tá. O celoma, olha a pergunta do Eric. Boa pergunta, porque a gente fica falando de celoma, para que serve? Quando se tem celoma, tu automaticamente vai ter um sistema de órgãos mais aprimorados. Por exemplo, né, o nosso celoma, ele vai originar a cavidade interna do nosso tronco, que é onde a gente vai encontrar o coração, os pulmões, estômago, intestino, tudo. Então, a partir do momento que tu tem um celoma, é como se tu tivesse uma cavidade para abrigar órgãos mais especializados. É um animal mais complexo. A fisiologia dele se torna mais complexa. Tá bom? Respondido. Ok? De nada. Eu vou mostrar um desenhozinho meu para vocês. Olha só. Não, cadê? Aqui. Não sei se vocês estão enxergando. Mas assim, ó. Os moluscos, eles são divididos em cabeça, pé e massa visceral. No material que eu mandei para vocês tem esse desenho. Só que é uma foto, não é um desenho. Então, olha o que eu vou colocar aqui. Divisões do corpo. Então, o corpo deles vai ser dividido em cabeça. E aí, a cabeça abriga os tentáculos, que são as anteninhas. E esses tentáculos, enfim, são a parte sensorial deles. Depois, vai vir a massa visceral. O que vai ser a massa visceral, pessoal? A massa visceral abriga os órgãos. E depois nós vamos ter um pé. Mas não é somente um pé. É um pé musculoso, que vai fazer a locomoção do animal. Isso é característica geral. Quando a gente fala em uma característica geral, gente, não significa que todos os animais vão ter essa característica, mas significa que é uma característica que marca a maior parte dos indivíduos, né? Eles, na sua maioria, eles têm essas características, o que não significa que é uma característica obrigatória, ok? Pois, fora isso, olha só, eles têm uma outra questão. Eles possuem um tecido, e esse tecido ele tem um nome. A gente pode chamar ele de pálio ou manto, são sinônimos. O que o pálio ou o manto vão fazer? Eles produzem a concha. A gente tem caracol, a gente tem caramujo, a gente tem ostra, a gente tem marisco, a gente tem mexilhão. Então, o pálio ou manto é o tecido que vai fazer a produção da concha. Ok? E aí, agora, a gente vai entrar na fisiologia desses animais. Então, vamos pegar aqui o item 1. Sistema tem características exclusivas
Sim, que agora eu vou começar a trabalhar, tá? O palio ou manto é uma característica exclusiva, mas eu vou agora, quando a gente começar a aprofundar um pouquinho mais, eu vou ir falando nessas características, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala de sistema nervoso, gente, o sistema nervoso deles, a gente vai dizer que é ganglionar. Não é uma característica exclusiva dos moluscos, né? Eles têm gânglios nervosos. Gânglios, pequenos conglomerados de nervos. Quando a gente fala do sistema digestório, a gente vai dizer o seguinte: primeiro, eles têm tubo completo. Então, lembrem que tubo completo é boca e ânus. Eles têm uma glândulazinha que a gente chama de hepato. Pâncreas. O hepatopâncreas é uma glândula que auxilia numa digestão mais eficaz. Ok? Beleza? E agora, pessoal, tem uma coisa que a gente vai ter que... Eu vou deixar isso para depois. Deixa eu ver só uma coisa aqui. O que é um sistema nervoso ganglionar? Eu não... Gente, mas eu não falei na rádula ainda. Só um pouquinho. Eu vou chegar na rádula, tá? Já vou explicar, que eu acho que eu não falei nela ainda. Já explico o que é a rádula. O sistema nervoso ganglionar é quando tu tem conglomerados de nervos, como se esses nervos, tá? Eu vou falar de uma maneira bem, tá? Enfim, é como se esses nervos embolotassem formando um gânglio, formando uma bolotinha de nervos que tem uma função um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais aprimorada, tá? Nesse sentido. E isso é um sistema nervoso ganglionar, ok? A rádula eu já vou falar, tá? Já. Então, olha só. Eu vou para o sistema excretor, porque a rádula eu vou falar nos grupos, quando eu aprofundo um pouquinho mais nas características específicas. Então, quando a gente fala aqui, ó, esse é o número 2, vamos para o número 3. Sistema digestório. Não, sistema excretor. Eles têm gânglios cerebroides, eles têm gânglios pedais, tá? O gânglio é um conglomerado de nervos que vai fazer essa bolotinha mais aprimorada. Se a gente chamar de gânglio cerebroide, ele tá na região da cabeça. Se a gente chamar de gânglio pedal, ele tá na região do pé. Eles têm gânglios cerebroides, eles têm gânglios pedais, eles têm gânglios no corpo inteiro. Ok? Por isso ele é mais aprimorado, tá? Sobre o sistema excretor, de nada. O sistema excretor, eles vão ter um par de rins que a gente chama de metanefrídeos. O que seria um metanefrídeo? É um rim mais primitivo, e esse rim metanefrídeo, ele libera os excretas na cavidade do manto. Entre os órgãos ali e a concha, tem uma cavidade que o manto forma. Eles vão jogar isso ali na cavidade do manto, ok?
Deixa eu só pegar aqui. Passar pra cá, porque depois eu vou botar tudo na ordem aí pra vocês. Ok. Então, depois disso, agora, aliás, eu nem vou entrar em circulação e respiração. Eu vou direto para as classes de molusco, porque aí a gente vai falar da respiração, da circulação, da rádula em cada uma das classes, ok? Eu acho que vai ficar mais didático aqui no Powtalk. Quando a gente está mostrando ali com slide é uma coisa. Quando a gente está botando o resumo aqui, aí eu preciso alterar um pouquinho a didática para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, veja bem, agora o que a gente vai ver? As classes do filo molusca, certo? Então, a primeira classe do filo molusca, eu vou chamar de classe gastrópoda. Quem são os gastrópodos? Quando eu falo de gastrópodos, eu vou estar falando de animais como lesmas, caracol e caramujo. Primeiro, a gente vai começar entendendo qual é a diferença entre uma lesma, um caracol e um caramujo. Então, quando a gente fala da lesma, a lesma não tem concha e ela pode ser tanto terrestre quanto aquática, tá? O outro representante são os caramujos. Quando a gente fala dos caramujos, eles têm concha e são aquáticos. E por último, nós temos os caracóis. Os caracóis, eles têm concha também, só que caracol é terrestre. Então, quando tu vê um caracol, né, aquilo lá não é um caramujo, não é uma lesma. Se ele tiver a conchinha, tiver no teu jardim, ele é um caracol. Tá? Bom, sobre esses animais, né? Sobre os gastrópodes. Primeiro, eles têm um pé musculoso, que vai facilitar com que eles se locomovam. Não sei se vocês já viram por onde passa uma lesma, por onde passa um caracol, vai ficando um rastro molhadinho, né? Eles têm uma glândula de muco, e essa glândula de muco, ela serve para facilitar a locomoção desses animais, que daí eles vão deslizando em cima daquela gosma e eles se locomovem mais fácil. Esquistossomose é caramujo, tá? Porque vive na água. Tá? É o caramujo da esquistossomose, não o caracol da esquistossomose. Tá? Ele vive na água. Então, olha só. Quando a gente fala, imagina, de nada, quando a gente fala dos gastrópodos, a maioria deles são monóicos. O que é monóico? Monóico é hermafrodita. E outra, eles têm circulação aberta. O que é a circulação aberta? Fora dos vasos sanguíneos, certo? E além disso, eles vão ter respiração pulmonar. Sim, eles têm pulmões. E agora que veio a pergunta lá antes, eles têm, vou botar até com letra maiúscula, a rádula. Agora sim eu vou responder. Eu tô lendo as perguntas, já vou responder, tá? O que vai ser a rádula? Que a colega perguntou lá antes, lá no início. A rádula nada mais é do que uma língua raladora. Raladora. É uma língua toda dentilhada. É uma língua tão dentilhada que eles grudam no alimento e ficam esfregando.
por isso que quando uma lesma tá num alface, por exemplo, por onde ela vai passando, vai ficando um buraco. Por quê? Porque ela gruda aquela língua ali e fica esfregando, como se fosse um ralador de cozinha. A rádula é uma língua raladora, tá? Bom, em gastrópodos a gente fica aqui, deixa eu ler as perguntas. Esquistossomose em caracóis. Por que quando nós colocamos sal na lesma, ela morre? Porque elas não têm queratina. Então, a pelezinha delas não tem proteção. E aí elas fazem osmose, elas começam a perder água justamente pela falta de uma queratina. Elas vão perdendo água, perdendo água, perdendo água, até morrer, tá? Por isso. Deixa eu ver as outras aqui. Onde é que tá? Deixa eu só subir aqui. Esse que eu vim tinha perguntado, peraí que tem. Tem pergunta sim que eu vi. Onde é que tá aqui? Que eu já perdi. Já deixei limpando aqui também. Depois eu vou mandar, eu quero mandar tudo junto. Cadê, gente? Perguntaram, não é besta, pergunta capaz, quando as lesmas, tanto as terrestres quanto as aquáticas, são comestíveis? Dá pra comer, mal não, né? Que até onde eu sei, ninguém vai morrer disso. Mas ai, que maldade, né? Botar sal na lesma. As crianças tinha mania de fazer isso. Pobrezinho do bichinho. Tem uma tirinha do níquel náusea, que a lesma vai procurar uma água, assim, e diz que tá se sentindo mal. E aí uma água é uma barata. E aí ele manda a lesma pra casa tomar um banho de sal grosso. E aí depois ele fica pensando e aí ele se dá conta. Daí ele vai atrás da lesma pra dizer pra ela não fazer isso. E aí a lesma já derreteu. Uma tirinha do níquel náusea. Foi até questão da URGS em função dessa tirinha, tá? Depende. Tem algumas que transmitem, tá? Das nativas, não. Tem um que a gente chama de caramujo africano, que é uma exótica invasora, que ele causa uma bactériazinha. Mas, tipo, a partir do momento que tu vai colher um alface para comer e uma lesma passou ali e tu lavar essa folha, ela já não transmite mais nada. Então, não é um risco, não. Pode ficar tranquilo, tá? Eles não fazem nada, certo? Gente, a segunda classe que nós vamos ter é a classe bivalva. Antigamente, a gente chamava essa classe bivalva de pelicípoda, tá? Então, não, nesse filo não tem doença, tá? Quem são a classe bivalva? São as ostras, os mariscos e os mexilhões. Sim, o Vinícius perguntou que quando a gente encosta nessas lesmas, elas se encolhem todinhas, né? É um instinto de defesa, elas fazem para se proteger, que afinal de contas elas não sabem se vai ser um predador, né? Elas não sabem o que está acontecendo, então elas se encolhem justamente para se proteger. É um instinto de defesa delas, coitadinhas, né? Elas não conseguem fazer nada, tá? Então, quando a gente trabalha a classe bivalva... deixa eu só pegar aqui. Quando a gente trabalha a classe bivalva ou pelicípoda, eles são aquáticos, né, gente? E aí, tanto faz, de água doce ou de água salgada. E esses animais, eles são
filtradores, eles vão se alimentar de partículas em suspensão. E eles ficam dentro de duas conchas. Por isso que a gente chama de bi-2, valva concha. É o caso da ostra, do marisco, do mexilhão. E aí imagina, se o bicho fica fechado dentro de duas conchas, para que ele vai ter cabeça? Então, eles não têm cabeça, gente. E como eles são filtradores, eles não ralam o alimento, eles também não têm rádula, tá? E circulação é aberta. O que eu quero dizer com isso? Eles não têm vasos sanguíneos. Como eles são 100% aquáticos, a respiração desses animais é por brânquia. É uma respiração branquial. E aí, olha uma curiosidade, as ostras formam pérolas, né? O que vai ser... Por que as ostras formam pérolas? Porque a pérola nada mais é, olha que interessante, do que um mecanismo de defesa. Então, imagina, tá lá a ostra, ela fica abrindo e fechando, e aí vai entrar um bichinho nessa ostra. As das lesmas é pulmonar, tá? E aí as aquáticas, elas têm uma pele, e aí vai ser cutânea, só que daí não precisa se preocupar para a prova, eles não cobram tão aprofundado assim, tá? Eu botei ali, só que o chat fica passando e às vezes as coisas ficam meio desencontradas. Então, enquanto eu tô falando agora com vocês, eu tô copiando. Eu tô organizando tudo que eu tô postando pra vocês, para depois botar tudo junto ali, tá? Para ninguém se perder. Então, gente, olha só, tá? Quando entra um bichinho ou um grãozinho de areia, coisa assim, dentro de uma ostra, ela começa, o manto dela, que é o palho, né? Que é aquela cavidadezinha, forma a concha, ela acaba produzindo um tecido e começa a enrolar esse bichinho ou esse grãozinho de areia que entrou dentro delas nessa camadinha de concha. E é assim que vai se formar a pérola, porque daí ela isola esse bichinho ou isola esse grãozinho de areia, né? E aí ela não vai ser prejudicada. Então, se tu pudesse pegar, por exemplo, qualquer pérola e abrir uma pérola ao meio, tu veria que lá no meio dessa pérola ou tem um bichinho bem pequenininho ou tem um grãozinho de areia, tá? Pessoal, a gente tem pouquinho tempo. Vocês já entram com outra aula em 4 minutos ou tem um intervalinho? Porque eu queria terminar aqui. Será que dá? Ah, bom. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar a classe cefalópoda para o próximo encontro. Não vai dar tempo de terminar. E aí, o que eu vou fazer aqui, olha só. Prestem bem atenção. Agora, eu vou pedir que ninguém fale no chat, porque eu vou botar tudo que foi dito na aula de hoje, sem interrupções. E aí, vocês conseguem se localizar melhor nos resumos, beleza? A gente tem 3 minutinhos, em 3 minutinhos eu consigo fazer isso. Então, vou começar. Vou botando aqui... De nada, imagina, querido. Vou colocando aqui um resumão de tudo que a gente viu hoje, tá?
Pessoal, eu acho que não vai dar tempo de terminar de colocar tudo. Oh, meu Deus. Tá na hora de começar a aula de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse resumo pro WhatsApp do ensino. Pode ser? O ensino tá aí? Pode ser, ensino? Posso mandar o resumão pro WhatsApp de vocês? E aí vocês repassam para eles? Eu vou fazer isso, porque eu vou atrasar o outro prof. Então, esperem que eu vou mandar lá pro ensino e o ensino manda para vocês, tá bom? Pessoal, obrigada pela presença. Desculpa aí que eu não consegui terminar, mas não vou atrapalhar a aula do outro SOA. Então, beijos. Já tá chegando no WhatsApp de vocês, amores do meu coração. Beijo, muito obrigada pela participação e pela presença. Fui!